Fala rapaziada, tudo certo? E vamos hoje para mais um vídeo aqui no canal, né? E a gente teve ontem alguns jogos da Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. Então, meu amigo, já deixa o like aqui no canal e se inscreve para não perder nenhum vídeo nosso aqui do canal, tá bom? Bora pro vídeo. Como eu disse pra vocês, ontem a gente teve alguns jogos né, das Libertadores da América e também da Conmebol Sul-Americana. Então, a gente vai falar um pouco aqui, principalmente dos jogos envolvendo os times brasileiros. Ontem a gente começou com o jogo lá no Castelão, né, com o time do Fortaleza que vive uma grande crise nesse momento, né, da temporada. O time não vem bem no Campeonato Brasileiro, tá brigando contra o rebaixamento. Nesse momento o Fortaleza é o 18º colocado do Brasileirão, mas se classificou na fase de grupo da Libertadores e enfrentava o Vélez Sarsfield da Argentina. O Vélez que também não vive um dos seus melhores momentos, não é um dos melhores times, muito pelo contrário. Mas o jogo foi mais ou menos como se esperava. Um jogo muito duro, né? Muito físico, com os dois times criando muito pouco até chances de gol, né? E a posse de bola realmente foi do Fortaleza, mas não se viu o Fortaleza sendo um time ameaçador para o time argentino, tá, rapaziada? E aí a gente teve o jogo ficando em 0-0. No finalzinho a gente ainda teve o Matheus Rossetto, que tinha acabado de entrar, jogador do Fortaleza, sendo expulso e quase complicando a vida do Lion. E aí, mas ainda assim, o jogo acaba 0-0 e a decisão fica pro confronto da Argentina na semana que vem. Teve também, né, o jogo entre Peñarol e Racing no Uruguai. O Racing para mim era favorito até para esse confronto, mas o jogo foi muito pegado também, muito pegado mesmo, muito duro. O Peñarol fez frente ao time do Racing, né? Foi melhor durante praticamente todo o confronto e venceu por 1-0 com gol do Terans. Pois é, o Terans, que teve passagens aqui no futebol brasileiro, faz 1-0 aos 78 para o time uruguaio e consegue uma pequena vantagem para o jogo de volta na Argentina, no estádio de Avellaneda. Então teremos um bom jogo aí, né, no jogo de volta entre os dois times, aí que tem uma grande rivalidade. E aí, para fechar os jogos de ontem da Libertadores, a gente teve o jogo entre Atlético Nacional de Medellín da Colômbia e o São Paulo. Um jogo que revisitava aquele polêmico jogo de semifinal de 2016, onde o São Paulo se sentiu muito prejudicado, e realmente foi, né, rapaziada? Muito prejudicado pela arbitragem e foi eliminado na semifinal pro time colombiano, que acabou se sagrando campeão da Liberta. O jogo também foi como se esperava, muito físico, muito truncado, mas com o Nacional indo pra cima e fazendo um rolo compressor no São Paulo e uma blitz em vários momentos, principalmente nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo. Foi impressionante, o São Paulo não pegava na bola. A gente teve pênalti marcado, né? A bola, uma jogada ali de lateral, a bola pega na mão do Ferrarese, pênalti claro pro time colombiano. E aí o Cardona, camisa 10, craque, que tava lá em 2016, inclusive do time do Atlético de Medellín, vai fazer a cobrança e manda para fora. O Rafael estava na bola, a bola vai para fora e aí o São Paulo respira e sobrevive. O time do Atlético Nacional continua pressionando, né? Tem duas bolas na trave durante o jogo. O São Paulo até reage em algum momento do jogo, né, rapaziada? Mas muito pouco. E aí a gente tem no segundo tempo mais um pênalti ali aos 66 minutos e vai de novo Cardona contra Rafael. O Rafael acerta o canto novamente e dessa vez o goleiro São Paulino faz a defesa e evita a derrota do São Paulo. É isso mesmo, foram duas bolas na trave e dois pênaltis para os colombianos. E o São Paulo sobrevive, faz sua parte e agora leva a decisão e leva uma boa dose de favoritismo para conseguir a vaga para as quartas de final jogando no Morumbi lotado. É isso aí. Sobre o jogo em si, né, a gente pode falar que o São Paulo realmente não jogou bem, o São Paulo não conseguiu jogar futebol. O time do Atlético Nacional de Medellín empurrou o São Paulo nas cordas, né? O São Paulo sofreu mais graças ao Marcos Antônio, que continua jogando muito bem e conseguia, quando tinha a bola, dar ritmo e diminuir o ritmo do time colombiano, né, controlando ali no meio campo. Mas aí a gente tem alguns pontos negativos. Talvez o Luciano, que foi muito mal no jogo, né? O Luciano não conseguiu participar. O André Silva, então, né? Ao tocava na bola e quando tocava sempre perdia a bola e batia e voltava. Realmente uma atuação bem abaixo dos jogadores do São Paulo. Quando entraram ali o Rodriguinho e o Lucas, o Rodriguinho se apresentou muito bem, foi pra cima, melhorou o time do São Paulo. O Lucas ainda você vê que, nitidamente que ele tá muito mal fisicamente, né? Era normal
muito tempo parado. E aí, pro torcedor São Paulino, é bom vê-lo em campo, né? Porque é um grande ídolo, mas acho difícil o Lucas estar bem mesmo fisicamente para ser titular no jogo da semana que vem contra o time colombiano. Acho que o Crespo deveria poupá-lo no Brasileirão, claro, recuperá-lo fisicamente para ele estar disponível ali para entregar talvez 30, 40 minutos no jogo de volta, né? Porque realmente fisicamente ele tá muito abaixo ainda, não consegue acompanhar o ritmo, ainda mais de uma partida dessa intensidade. Depois entrou também Ferreirinha, que também não conseguiu jogar, né? Pablo Maia ali para dar mais constância no meio campo, conseguiu até segurar, os jogadores estavam cansados, mas ficou nisso. São Paulo 0, Atlético Nacional também 0, como eu falei, a decisão fica para a semana que vem no Morumbis. Hoje a gente tem 2 jogos pela Libertadores ainda, tá? A gente tem às 19 horas o Cerro Porteño do Paraguai enfrentando o Estudiantes de La Plata, né? Jogo duríssimo. E às 21h30 a gente tem no Maracanã o clássico brasileiro entre Flamengo e Internacional. Jogaço de bola, com certeza. O Flamengo bem favorito para esse jogo de hoje, né? Mas o Internacional promete dar a vida nesse jogo para manter viva a chance de classificação para a semana que vem, que é no Beira-Rio. Enfim, esses foram os jogos da Libertadores, tá? Vou trazer para vocês o que aconteceu na Americana. A gente teve alguns jogos também, né? A gente teve o Once Caldas enfrentando o Huracan e ganhando por 1-0. A gente teve também o Del Valle, que já é campeão dessa competição, né? Ganhando do Mushukruna por 1-0 também em casa. Placar pequeno, eu esperava mais o Del Valle. E o Fluminense surpreendeu a América de Cali e derrotou o time colombiano por 2-1. O Fluminense tinha aberto 2-0, mas sofreu o gol no finalzinho do jogo, né, rapaziada? Tava 2-0 pro Fusão. Fusão muito bem na partida com os gols ali do Yerson Candelo, que foi contra, né, jogador do América de Cali. E o Canóbio fez aos 15. O Fluminense começou avassalador. Em 15 minutos abriu 2-0. O que parecia que seria uma vitória muito tranquila e que levaria uma vantagem gigante para o tricolor das Laranjeiras, foi diminuído pelo Puertas aos 93, no finalzinho do jogo. E o time do América de Cali sobrevive e tem possibilidade de se classificar no Maracanã, apesar de eu achar o Fluminense bem favorito para esse confronto, né, rapaziada? A gente tem alguns outros jogos hoje, né? As oitavas de final. A gente tem aí o confronto entre hoje às 21h30, às 19h tem Bolívar e Cienciano, na Bolívia. No Chile, às 21h30, tem Universidade de Chile e Independiente. Bom jogo, hein? 2 campeões da competição. Aos 21h30 também, Alianza Lima e Universidade Católica. Mas não é a Universidade Católica do Chile, tá? É o do Equador. Bom, e aí a gente tem amanhã o Galo em campo, tá? Que é outro brasileiro contra o Godoy Cruz. Amanhã a gente fala sobre isso, beleza, rapaziada? Então é isso. Esses foram os jogos que a gente teve, né? Foi o que de mais importante aconteceu. Por notícias, a gente pode trazer algo que aconteceu no dia de ontem, né, que é importante. A situação do Corinthians, que sofreu transfer ban, né, o Corinthians que conseguiu trazer o Vitinho antes do transfer ban, porque aí senão não conseguiria o jogador, e tá bloqueado de fazer qualquer negociação até segunda ordem, né? E aí o Corinthians precisa realmente se defender, porque tem outras situações em moção. Essa punição do CAS é sobre o jogador Félix Torres, né? Jogador do Santos Laguna. E tem ainda as decisões que estão em processo sobre o Rojas. O Rojas ainda causando problema no Corinthians, né? Impressionante. O cara tá longe do Corinthians e tá causando problema aí. A situação do Corinthians é muito complicada, tá, rapaziada? E o time já sofreu transfer ban e pode ter essa sanção aumentada até o final da temporada. Então, vamos ficar de olho, porque a coisa é complicadinha, beleza? Então, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e aí esperar que amanhã tem mais vídeo, né?